Bom, quem abriu em Lucas 18, diga glória a Deus. Vamos ver aqui no versículo de número 9 ao 14. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche seus olhos. Pai Celestial, nessa noite, nós glorificamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, declaramos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Ministra nessa noite, fala aos nossos corações, nos instrui na verdade, na palavra, na justiça, nos orienta, nos exalta, para que o Teu nome também seja exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui nessa parábola, nós temos uma referência de 2 tipos de espiritualidade. Uma espiritualidade da arrogância, outra a espiritualidade da humilhação. O que nós vemos aqui são 2 tipos de espiritualidade. E infelizmente, nós podemos trazer essa parábola para os dias de hoje. É interessante a parábola porque ela não morre, ela não envelhece. Jesus pregava por parábolas, ele ensinava por parábolas. A parábola tem essa capacidade de trazer uma realidade espiritual, e essa realidade permanece viva, porque dentro desses elementos, a gente tem aqui, o primeiro deles, um fariseu, e o segundo, um publicano. O que era o fariseu? O fariseu era a elite da classe religiosa judaica. Eram aqueles que detinham a autoridade em religião judaica. Eram eles os mestres, os doutores da lei. Eram os praticantes da lei. Eram aqueles que eram vistos e tidos como referência dentro daquela comunidade religiosa. Então o fariseu, ele era um modelo aceito pela sociedade. E o publicano, quem era um publicano? Bom, o publicano era justamente o biotipo do cidadão desprezado. O publicano era rejeitado. Judeu rejeitava publicano. Por quê? Porque o publicano, ele, além de ser aquele indivíduo que roubava, saqueava o povo por conta da coleteria dos impostos, também eram tidos como pessoas profanas, eram tidos como pecadores, eram tidos como pessoas sem moral, eram tidos como pessoas indignas. E é interessante que esse padrão de indignidade traz aqui à luz uma referência a uma espiritualidade pura, que eu acredito que precisa existir nos nossos dias.
É claro que Jesus apresenta esse modelo de parábola de uma forma a trazer à tônica esse contraste entre o santo e o profano, entre aquele biotipo do cara correto, certinho, religioso, espiritual, e o indivíduo que não tem nada de bom para acrescentar à minha vida, porque é um safado, é um sem vergonha, é um adúltero, um cachaceiro, um sem vergonha. Esse aqui não vale nada. Então Jesus, ele pega esses dois modelos, coloca numa balança e nos ensina o que é a verdadeira espiritualidade. Nos demonstra qual é a postura, qual é a atitude que eu e você precisamos ter sempre. O primeiro, um fariseu, como o próprio Jesus diz aqui, ele conta essa parábola, porque ali naquele meio tinha uma rapaziada que confiava em si mesmo, por se considerar justo e desprezar o outro. Qual é o problema disso, irmão? Qual é o problema de você ter muita autoconfiança? Eu vou dizer um negócio aqui para você, irmão. Autoconfiança é sinônimo de orgulho, de arrogância. A palavra de Deus diz: maldito aquele que confia no homem e faz do seu braço sua força. A confiança em si mesmo. E hoje em dia, como a gente tem um evangelho autoconfiante, né? Como a gente tem um monte de crente que se acha, né? Se acha. Essa religiosidade da época de Jesus, ela se traduz para os dias de hoje. A gente tem vivido momentos tão semelhantes. É por isso que a parábola não morre, ela permanece viva. Tanta gente confiando em si mesmo. Tanta gente confiando na sua força. Tanta gente confiando na sua estrutura financeira, familiar. Tanta gente vivendo um modelo que a palavra de Deus diz que será humilhado. No final da história não vai trazer benefício algum. Já o outro modelo é o modelo de quem vem por baixo. Ele, primeiro, reconhece a sua condição de pecador. Ele reconhece as suas fraquezas. Ele reconhece as suas debilidades. Ele reconhece a sua carência. Ele reconhece a sua indignidade. E ele se apresenta desta forma perante o Senhor. E a palavra de Jesus nos demonstra que esse que compreendia o seu estado, esse saiu dali justificado. Mas o outro, que tinha autoconfiança, esse não saiu justificado. Então calma aí, pastor. Então agora a gente vai entrar num conflito aqui. Um conflito até público. Porque hoje em dia a psicologia prega outra história. Ela prega que você necessita ter uma autoconfiança, né? Que você precisa ter uma referência positiva. Você precisa ter um pensamento positivo. Que você precisa realmente entrar numa esfera ideológica de superioridade. E é óbvio que o Evangelho trouxe isso também para si, abraçou essa causa. E tem nos ensinado esse modelo que é um falso modelo de postura. Não é adequado, não é coerente, não é condizente, porque nenhum homem se gloriará diante de Deus. Nenhum homem se gloriará diante de Deus. E como é que a gente compreende isso e traduz para o nosso dia a dia? Como? Como devemos agir? O que devemos fazer? Em primeiro lugar, o que a gente nota é que esse
publicano, esse homem indigno, ele não ousava levantar os olhos aos céus, batia o peito no peito dizendo: "Sê propício a mim, pecador". Esse homem, ele é capaz de avaliar a si mesmo. Diga: avaliar a si mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado: avalie a você mesmo e não a mim. Quantos estão me entendendo aqui agora, em nome de Jesus? Esse é um primeiro ponto, irmãos, porque é uma questão de observação, ótica. Quando a gente entra num ambiente de muita avaliação alheia, a gente corre um risco muito grande de começar a se achar. Isso é muito sério. A gente olha para um e fala: poxa, mas olha só que coisa, né? Olha o irmãozinho ali. E aquele casal? O pastor? Poxa, mas se até o pastor, meu chefe, pessoas da família, então, irmão, pelo amor de Deus, nem se fala. Esse vício de julgamento é o primeiro estágio da arrogância. É o primeiro estágio da arrogância. Porque aquilo começa a estabelecer dentro de nós algo que eu considero o seguinte: todo ser humano tem necessidade de se sentir bem. Todo mundo quer se sentir bem. Não tem ninguém aqui. Quantos gostam de se sentir mal? Eu, aleluia, glória a Deus. Não tem ninguém. Todo mundo quer se sentir bem consigo mesmo. E parece que esse tipo de comparação faz com que a gente se sinta um pouco melhor. Eu não estou tão mal assim na fita. Porque olha lá, fulano. Olha ali, Beltrano. Olha aquele casal ali. Não, até que eu estou bem. Até que eu estou legal. Até que não estou tão mal assim. E tudo isso para suprir uma carência interior. Esse desejo de satisfação. Ô, ser humano vaidoso. Ser humano é vaidoso. E essa vaidade, ela vai provocando orgulho, arrogância, prepotência. A gente se compara em tudo. No salário, na roupa, no sapato, no carro, no emprego. Em tudo. E infelizmente, isso não é uma forma de aprimoramento. Isso é muitas vezes apenas vaidade. Apenas vaidade. Agora, não me interprete mal a igreja em considerar seus líderes espirituais como julgadores. Porque quem tem o dever da paternidade, observa, aponta, nota e corrige. Mas não é um juízo evasivo. Não é um juízo sem propósito. Não é um julgamento sem função, sem funcionalidade. Mas o juízo sem pretensão, esse sim, é pura vaidade. Esse tipo de juízo temerário, esse tipo de juízo, te coloca numa condição de bem-estar. Irmãos, preste atenção, sempre que você olhar para a casa do outro, para o carro do outro, para a roupa do outro, para o marido do outro, para a esposa do outro, para o emprego do outro, para o dinheiro do outro, para o jeito do outro, verifique se dentro de você não é pura vaidade. Verifique se o seu olhar está fixo em si mesmo ou nos outros. Será que você se enxerga? Olhe para o seu irmão e diga assim: se enxerga, irmão. Se enxerga. Se enxerga, irmão. Olhe para si primeiro. Olhe para você. Note-se. E eu vou dizer uma coisa, irmão.
no primeiro olhar que a gente dá para a gente, é verdade. A gente tem uma tendência a se olhar, tô bonito, tô bonitão, tem que ajeitar aqui, ajeita mais um pouco. A gente olha para a gente só vê o exterior da gente. A gente olha no espelho e fica bonito, fica feliz, fica vaidoso, fica cheio de si. No primeiro momento a gente não observa defeito nenhum. Não tem defeito, a gente não tem defeito. Você não tem defeito, você é perfeito, irmão. No primeiro momento essa é a ótica que a gente tem. E sabe por que a gente faz isso? Por vaidade. Porque a gente continua buscando querer se sentir bem, melhor. É difícil se sentir ruim, se sentir mal. É difícil esse negócio. É complicado fazer uma avaliação negativa da gente. É claro que tem um extremo. Tem gente que coloca uma medida exagerada em si mesmo. Tem gente que entra dentro de um buraco e começa a diz assim para si mesmo: eu sou um desgraçado, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu não tenho nada de bom. Cuidado com isso, viu, querido? Cuidado você, né? Não pense no seu irmão que faz isso. Pense em você. Em você. Cuidado, esse extremo não passa de vaidade também, de arrogância e de prepotência. Ele quer dizer que ele é o pior desgraçado do mundo. Não há outro pior do que ele. Ele é o pior. E isso é vaidade, é arrogância do mesmo jeito. O cara quer ganhar a medalha de ouro dos desgraçados. Essa medalha é minha. Arrogante, do mesmo jeito. Prepotente, do mesmo jeito. E no fundo, o cara que fala muito da sua vida, das suas desgraças, dos seus problemas, das suas infelicidades, mais uma vez está buscando se sentir um pouquinho menos pior do que já se sente. Vaidade do mesmo jeito. Então, esse outro extremo também é maligno. Não é bom. Agora, nós devemos buscar a medida justa da nossa pobreza. Está claro, irmão, que nós somos pobres, cegos e nus. Está claro isso. É óbvio que o evangelho da prosperidade vai dar um tapa na cara. Agora vai me dar uma rasteira, um chute. Que absurdo. Você não é nada disso. Sou, meu irmão. Sem Deus, eu não sou nada. Absolutamente nada. Sem Deus, sabe o que você é? Nada, não vale nada, irmão. Não tem sentido nem a sua vida, a sua existência. Quando você fica doente é que você descobre que você não vale nada. Quando você fica de cama, só movendo os olhinhos assim, meu irmão, é que você descobre que não vale nada. E que não existe nada para você se gloriar, a não ser a graça de Deus na sua vida. Então, a gente se gloria em tanta coisa, a gente se gloria no nosso físico, na nossa saúde, né? Quando a gente começa a fazer um esporte, a gente já começa a andar assim meio marombado, né? A gente começa, como a gente se acha, irmão? Como o ser humano se acha? Perdi um quilinho. Vê como eu estou esbelto? 1 quilo. Notou? Não, ninguém notou. Só você notou. A gente é vaidoso. E essa vaidade, ela pode afetar a nossa espiritualidade. Ela pode afetar o nosso relacionamento com as pessoas. Segundo aspecto, primeiro é o juízo alheio. Segundo, relacionamento. Gente, isso é muito sério. Olhe para mim, preste atenção. É horrível ter relacionamento com quem tem mau hálito, não é verdade?
Não é fácil. Ter uma conversa franca, olho no olho. Né? Ter aquela... Não é fácil, irmão. Se eu tiver com mau hálito, me avisa, irmão. Me dá um drops, né? Me dá um drops. A gente não sente mau hálito, irmão. A gente faz assim. Eu não consigo, nunca senti. Tem gente que consegue, porque o negócio é bruto, intenso, né? Tem gente que consegue, né? Faz assim. Ih! Forte, intenso, bruto. Difícil conviver com mau hálito. Assim também é difícil conviver com quem está por cima da carne seca. É difícil, irmão. É difícil conviver com o cara que é o cara. É difícil ter relacionamento com o tal. Com o cara. Deixa pra lá. Coisas do passado. E é impressionante que isso afeta o relacionamento, porque o ser humano foi feito para se relacionar de igual para igual. O homem existe para se relacionar de igual para igual. Horizontalmente, no mesmo nível. Nunca de cima para baixo, nunca de baixo para cima, sempre no mesmo nível. Esses desníveis matam os relacionamentos, aniquilam amizades, quebram toda possibilidade de aceitação. O homem foi feito para ter um relacionamento horizontal. Então a segunda coisa que é afetada são as relações. O fariseu, por causa da sua visão distorcida de si, dos outros, do mundo, de tudo, não conseguia olhar para o publicano com um olhar de misericórdia, de graça, de amor. Sabe por que hoje o amor está cada vez mais falido? Por causa da soberba, da arrogância. A falência do amor é uma falência de arrogância. Por quê? Porque é impossível amar sendo soberbo. Ouça isso, preste atenção. É impossível um arrogante dizer: eu te amo, eu te love you. É impossível. Porque até o arrogante, quando ele diz eu te amo, baby, esses garanhões por aí fora, os garanhões, as garanhudas, quando estão ali falando I love you, é como se ele estivesse dizendo eu me amo, esteja aos meus pés, me amando também, porque eu sou digno de receber todo o amor, toda a honra e toda a glória. E quanto mais arrogante ele é, mais o amor dele não é amor nenhum. É apenas um desejo de ser amado, carência. E tudo isso é vaidade. Mais vaidade. O fariseu entrou na casa de Deus com toda a vaidade. Protocolos, formalidades, uma oração politicamente correta, uma observação julgadora do seu próximo, que o afastava, que impedia de haver ali uma relação de igual para igual. Irmãos, não é à toa que somos chamados irmãos. Entre nós não deve existir isso em hipótese alguma, nunca. Somos irmãos. Irmãos é a condição de igual. Quando Deus fala de irmãos, está falando de igual. Agora, por que a nossa relação com o próximo não é como de irmãos? Por causa da vaidade, por causa da arrogância, por causa da prepotência. Anulamos os nossos relacionamentos. Quando queremos ser melhores, como nos sentimos melhores, não conseguimos nos relacionar com as pessoas.
não conseguimos aceitar as suas imperfeições, não conseguimos aceitar suas diferenças, não conseguimos aceitar aquilo que me separa de você. Irmão, eu tenho diferenças em relação a vocês, e vocês em relação a mim, e todos nós temos diferenças. Mas o que não pode acontecer no nosso meio é isso afetar a nossa visão de mundo, porque isso vai afetar a nossa espiritualidade. Quer ser um crente de verdade, irmão? De verdade, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Um arrogante não é crente. Ouça isso. Um arrogante não é crente. Não ama nem a Deus, porque não precisa dele. É autossuficiente, confia em si mesmo, é forte, é poderoso, é corajoso, é autossuficiente, até o dia que cair de cama, aí ele perde tudo. O terceiro ponto demonstra a ação de busca em relação a Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Como é que você tem buscado a Deus? Como? O fariseu tinha um jeito, o publicano tinha outro jeito. Como é que era o jeito do fariseu? Olha aqui, versículo 11. Olha a oração do arrogante. Posto de pé. Imagino que ele estava assim, empinadão. E ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. O cara estava ali, era irmão dele, irmão pela fé, mas já modificou toda a oração do indivíduo, a busca dele. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, estava lá, numa atitude de simplicidade, não ousava nem levantar os olhos aos céus, e batia no peito dizendo: Deus, sê propício a mim, Deus, sê propício a mim. Quais são as diferenças na busca desses dois? O primeiro é a oração do autossuficiente. É a oração da gratidão exagerada. Irmãos, nós temos que ser gratos por tudo. Mas preste atenção aqui, que esse tipo de gratidão não é gratidão. Nós temos que ter coração grato. Mas quem é grato a Deus, ao fulano, ao beltrano, a ciclano, a todo mundo que passa pela frente. Ele é grato a todos. Esse cara aqui não é grato nem a Deus. Esse graças te dou aqui é uma forma de vanglória. Isso é vanglória. Não tem gratidão aqui. Graças te dou, porque Deus eu não sou. Vanglória. Mais uma vez, a maldita vaidade do cidadão o coloca numa posição de espiritualidade contrária à verdadeira busca. Graças te dou, porque eu não sou como os demais. Jejuo, sou dizimista fiel, e se gloria nisso. Bate no peito. Faz as coisas para mostrar para os outros, não faz para Deus. Jesus falou: olha, o que você faz com a direita não saiba a esquerda, faz calado. Ele está fazendo para ele mesmo, ele quer aplauso, ele quer ser aplaudido. Nunca peça aplauso de ninguém, irmão. Nunca peça nem reconhecimento para o pastor, para o líder, para seja lá quem for. Você não precisa disso, você não vive disso. Não é isso que move a tua vida. O que importa é o aplauso de Deus.
É o louvor de Deus, é o louvor do Senhor. Seja fiel para Deus, seja fiel para Ele. Seja fiel para Deus. Mas esse aqui se gloria em tudo que faz. Não faz para Deus, faz para si. Esse aqui não é servo de Deus, é servo de si próprio. E essa gratidão, graças te dou, na verdade, implica num bloqueio espiritual. No sentido de que ele não entende que necessita de Deus. Jesus ensinou a pedirmos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Mas esse aqui, graças te dou, ó Deus, porque eu já tenho o pão nosso de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, e daqui a 10 anos eu já tenho o pão nosso, e eu não preciso nem pedir, graças te dou, porque eu nem o pão nosso de cada dia eu preciso. A arrogância te impede de compreender suas necessidades autênticas e reais. E por isso ele não pede. E por isso ele não ora. Porque esse fariseu não está orando. Ele se está vangloriando. Ele está se vangloriando. Já o publicano, ele tem outra atitude. Ele bate no peito. Ser propício a mim, Senhor. Ser propício a mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Esse sabe que precisa de Deus. Esse sabe que precisa de Deus todo dia. Esse sabe que precisa buscar a sua face todo dia. Esse sabe que precisa da sua glória todo dia. Esse aqui não fica a semana inteira sem se lembrar de Deus, e só no domingo, ih, tem culto, ainda faz né? Parece um porquinho, Esse não, esse já acorda, Deus, no dia seguinte, Deus. Esse precisa de Deus todo dia, esse precisa do Senhor toda hora. Esse tem necessidade do Senhor na sua vida. Esse tem necessidade do Pai. Esse precisa do Espírito Santo. Esse aqui está humilhado na face diante de Deus. Esse verdadeiramente busca a sua glória. Esse verdadeiramente está exaltando o nome do Senhor e não a si mesmo. Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm lido essa Bíblia sagrada, a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que o fariseu não está lendo e o publicano está lendo. Irmãos, eu não sei quem de vocês acorda e busca a face do Senhor, e busca durante o dia, e busca de manhã, e busca de tarde, e busca de noite, está sempre buscando no carro, no trabalho, e está sempre com seu coração quebrantado, buscando a face de Deus. Eu não sei quantos de vocês fazem isso. A única coisa que eu sei é que o fariseu não está fazendo isso, a não ser que tenha um holofote em cima dele, a não ser que tenha um grupo olhando para ele, a não ser que tenha alguém perto dele. Mas eu sei que o publicano, isoladamente, lá atrás não é ficar lá atrás não, lá atrás é ficar absolutamente em si mesmo, buscando a presença de Deus por si, porque ele sabe que precisa. O publicano está buscando. Qual é a sua espiritualidade? Qual é a tua fome por Deus? Você realmente precisa dele? Você precisa de Deus na sua vida? Deus é necessário para você? O Senhor é necessário na sua história? Você acha que Ele realmente pode mudar a tua vida, a tua história? Ou você está tão confiante ao ponto de que não preciso mais de Deus, eu não preciso mais do Senhor na minha vida,
Eu já tenho tudo, eu sou muito grato, graças a Deus, eu não preciso mais de nada. Pois eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quer viver a verdadeira espiritualidade? Essa parábola aqui é um ensino de Cristo, não é meu. É um ensino para a igreja de Jesus, é um ensino para você, é um ensino para mim. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso dele todo dia. Eu preciso jejuar, não para mostrar. Eu preciso jejuar porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso da sua presença. Eu preciso buscar a sua face. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar de Deus. Eu preciso dele na minha vida. Eu preciso dele todo dia, na minha casa, na minha família, por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa, por minha causa, por causa de vocês. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus? Você precisa de Deus? Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.